Passo agora a palavra ao professor João Pinhal, presidente da Assembleia Geral da Alfires Portugal. Muito boa tarde. Desde há alguns anos esta parte, para aí 10 ou 12, sensivelmente, que os colóquios da AFIS incluem frequentemente um momento de homenagem a pessoas que têm tido papéis muito relevantes na vida da nossa associação. A AFIS Portugal é uma sequência do funcionamento da secção portuguesa da AFIS, que era como se chamava antigamente, não é? E transformou-se, digamos, nesta Associação AFIS Portugal em 2014, 2015, e durante todos estes 30 e tal anos que tem de atividade, há um conjunto de pessoas que deram grandes contribuições ao desenvolvimento da nossa atividade, designadamente nos diversos colóquios que fomos realizando, e já estamos no 32º, como sabem. Desde há uma dúzia de anos, esta parte mais ou menos, que vamos fazendo homenagens a professores e a funcionários do Instituto de Educação, que, sobretudo, e também professores do Instituto de Educação, mas não só, porque já fizemos também homenagens a outras pessoas de outros estabelecimentos de ensino superior, que particularmente nos têm ajudado a fazer este caminho e bastante têm contribuído para o êxito que tem sido o caminho da AFIS em Portugal. Este ano vamos homenagear duas das pessoas com mais relevo na nossa atividade, pelo trabalho que fizeram para nós, evidentemente, tendo, portanto, contribuído praticamente nos colóquios todos que se realizaram, nos mais, noutros menos, em função da temática que estava em causa, não é? E tendo organizado em diversas ocasiões também várias ações relacionadas com a nossa atividade, e designadamente colóquios também. É um reconhecimento que vem na linha dos anteriores, mas que queremos agora aqui sublinhar em particular, e que se refere aos professores João Barroso e Rui Canário, aqui presentes, que escolhemos para homenagear este ano. Pelo apoio e pela grande generosidade que sempre deram à AFIS Portugal, pelo papel fundamental que têm tido no fortalecimento das ciências da educação em Portugal, através do ensino, da investigação, da produção e da divulgação do conhecimento científico, bem como pelo compromisso com a internacionalização da investigação que temos feito. Pela participação ativa em órgãos do governo e na vida associativa, pela promoção do espaço público da educação e pela defesa de políticas educativas fundamentadas no conhecimento e na reflexão, produzidos no âmbito das ciências da educação, pela visão ampla da educação e pela defesa da escola pública, pela intervenção marcada pelo rigor científico, pela defesa dos valores democráticos, pela coerência, lucidez, espírito crítico, trabalho colaborativo e humanismo. Pela capacidade de ouvir e respeitar o outro, de construir pontes, de valorizar e reconhecer as pessoas. Deixaram-nos um património valioso e o vosso profissionalismo foi e continua a ser uma fonte de inspiração para os alunos e para os colegas que tiveram o privilégio de os conhecer, estudar e trabalhar convosco. Fica, por recomendação da senhora Presidente da Direção, professora Carmen Cavaco, um pensamento do Antoine de Saint-Exupéry para concluir estas palavras que lhes dirigimos a abrir esta sessão e que se aplica muito bem ao vosso exemplo. A grandeza de uma profissão é, talvez, antes de tudo, unir os homens. Não há senão um verdadeiro luxo, e esse é o das relações humanas. Para presidir esta sessão de homenagem, pedimos ao Sr. Professor António Nóvoa que tomasse essa responsabilidade. Ele aceitou, nós agradecemos imenso. Vamos ter o Sr. Professor António Nóvoa, que também até há pouco tempo foi também homenageado pela Universidade de Lisboa com o título de professor emérito por ocasião da sua jubilação. Muito obrigado e
a palavra para o Sr. Professor António Novo. Eu peço desculpa, pá, não fui eu que me autoconvidei, pá, mas a Carmen, pá, vai-me dando instruções sobre o que eu tenho que fazer e eu, é como na sopa da pedra, oh, professor, agora uma couve não ficava mal, só uma batata, só um chouriço, não é? Tá bom, enfim, eu vou tentando fazer, mas neste caso faço com muito, com muito gosto e com, e com emoção até, não é? O, falarei primeiro do João, pá, não é? És mais velho, pá, portanto tens a apesar de pode ser ordem alfabética, não é? Por ordem alfabética, não é? Falarei primeiro do João, e depois há uma interrupção, é? E depois, ok. Eh, e falarei do João para dizer, na verdade, quando se fala do João e do Rui, há muitos pontos que cruzam as vossas vidas, não é? E eu que sou um bocadinho mais novo, pouco, não pareço, porque estou assim um bocadinho mais envelhecido do que. Mas olho sempre para o vosso percurso, muito a partir daquilo que alguns de nós chamamos, aqui para os colegas brasileiros não será muito óbvio, mas a geração do preparatório, não é? Quer dizer, aquela geração que na década de 60 chegou ao ensino preparatório, creio que os dois chegaram lá no final na década de 60, e que é, na verdade, uma geração absolutamente central, não é? Para pensarmos os últimos 50, 60 anos da educação em Portugal, não é? É a geração que faz a transição da ditadura para o Portugal democrático e que no Portugal democrático marca, não é? Marca de forma muito forte e muito evidente o pensamento educacional, a ação educacional. No caso do João, a ação sindical também, porque é uma parte menos conhecida da tua biografia, mas central da biografia do João no pós 25 de Abril, e que depois um e outro chegam aqui à Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação, enfim, final da década de 80 ou logo no início da década de 90, e tem aqui um papel absolutamente central, tanto na faculdade como na consolidação das ciências da educação. No caso do João, é escusado dizer, quer dizer, é a grande referência que nós temos nos estudos de política e administração da educação, e, portanto, foi uma área que se desenvolveu muito em Portugal e que não se desenvolveu tanto noutros países, e isso é mérito teu e é mérito do trabalho que tu fizeste, do conjunto de pessoas com quem tu envolveste, das orientações, das publicações, dos projetos, das atividades absolutamente notáveis nesse domínio e que estão muito bem, enfim, ilustradas num livro publicado aqui pelo Instituto de Educação em 2022, cujo título, salvo erro, é João Barroso, um percurso de investigação, julgo que é esse o título, e em que tem um excelente prefácio do José Alberto Correia, que pertence também à mesma geração, em que faz uma análise detalhada da obra e do trabalho do João Barroso, que obviamente não me compete aqui fazer, não é? Nas minhas proximidades com o João, para além das proximidades académicas, para além das proximidades de amizade, para além das proximidades de admiração pelo trabalho e pelo que o João representa para todos nós, não é? Há 3 episódios que eu já te ouvi descrever, não é? Como sendo 3 responsabilidades institucionais que o João assumiu, e em cada uma dessas responsabilidades institucionais acabou com a instituição, não é? E, portanto, como presidente do Conselho Diretivo aqui da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, e foi o último presidente, porque depois dele
a faculdade extinguiu-se, não é? E extinguiu-se ainda bem, não é? Ainda bem, porque deu origem a duas instituições, uma das quais é o Instituto de Educação, que aqui nos junta hoje e que tem revelado, digamos, uma grande pujança nos últimos anos, e isso deve-se muito a esse gesto fundador do João Barroso. Depois eu já era reitor, pedi-lhe para ele liderar ou coordenar a área estratégica das Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e ele acabou também com a área estratégica das Ciências Sociais, não é? Nesse caso, não por tão boas razões, não é? Porque, na verdade, houve uma resistência grande da universidade a repensar-se num modelo que não fosse o modelo estrito das faculdades e das unidades orgânicas, e houve uma grande resistência sobre esse processo. E, finalmente, talvez no meu caso e no caso da Universidade de Lisboa, a missão mais importante e de maior folgo que o João desempenhou, a de vice-reitor da Universidade de Lisboa, e, enfim, todos sabem, mas é a altura de dizer outra vez, em tempos muito difíceis, muito complicados, não é? O João foi um pilar absolutamente essencial. Eu não teria feito como reitor, a universidade não teria feito muitas das evoluções que fez se não tivesse sido o trabalho do João e, sobretudo, a força, a determinação, a capacidade que o João tem de estar presente e de não abdicar de certos princípios e de certos valores. E ele, como reitor, enfim, esteve até 2013, e quando ele deixou de ser reitor, a Universidade de Lisboa acabou, não é? De vice-reitor, a Universidade de Lisboa acabou, mas acabou também por uma boa causa e por uma boa razão, para dar origem à nova Universidade de Lisboa, resultando da função entre a nossa universidade, dita clássica, ainda que nunca tenha tido clássica no nome, e a Universidade Técnica de Lisboa. O percurso do João é absolutamente notável, não é? E eu fico muito contente que a FIRS tenha feito este gesto mais do que merecido de homenagem, e sobretudo quando eu penso no João, quando eu penso em ti, vejo sempre essa dimensão institucional que é muito forte e que eu prezo imenso. Quer dizer, eu estava-me a recordar há pouco que eu ainda, na minha lição de jubilação, disse que sou um institucionalista, e sou cada vez mais, não é? Porque eu julgo que um dos problemas de Portugal é a fragilidade das nossas instituições, e o João dedicou-se às instituições de forma notável, e é, talvez, de todas as pessoas que eu conheço, de todas as pessoas que eu conhecia, com quem eu trabalhei, aquele em quem se deposita uma maior confiança, né? Uma confiança feita de convicções, feita de lealdade às pessoas, mas sobretudo lealdade às ideias, de um grande rigor, de um grande estudo. E quando eu penso no João, é nisso que eu penso, não é? É no rigor do seu trabalho, no rigor da maneira como orientou a sua vida académica, mas também a sua dimensão institucional. Julgo que muito do que a Universidade de Lisboa fez, muito do que este Instituto de Educação é, mas também, agora a título pessoal, muito do que eu fui capaz de fazer em parte da minha vida, o devo ao João Barroso, e é por isso para mim enfim, um momento de emoção grande poder estar aqui a convidar Firze a dizer-te obrigado, João. Eu conheci o professor João Barroso em 2001. Ele já era uma referência para mim nos meus estudos, nas minhas pesquisas em administração escolar.
Desde então, desenvolvemos uma relação de muita cooperação. Ele me ajudou muito, ele contribuiu muito na minha formação acadêmica, na formação do meu grupo de pesquisa, do grupo que por muitos anos eu coordenei no Brasil, em diferentes momentos de trocas, de experiências compartilhadas, em que eu estive em Portugal e ele no Brasil. Eu aprendi muito com o professor João Barroso. Se eu posso dizer que uma pessoa marcou a minha carreira, essa pessoa é João Barroso. Eu sou muito grata a toda a contribuição que ele trouxe ao campo de pesquisa em administração e política educacional, tanto para o Brasil quanto para os meus estudos em especial, e também sou muito grata pela relação pessoal que nós construímos ao longo desses anos. Eu quero aqui render todos os elogios, todas as glórias a essa carreira brilhante que esse professor teve. Um forte abraço, professor João Barroso, grande amigo e companheiro. Caro João, creio que nos teremos conhecido nos finais da década de 1980, no contexto dos trabalhos e debates da Comissão de Reforma do Sistema Educativo e provavelmente também a partir da leitura de alguns textos que cada um de nós foi produzindo a partir desse momento. Mas foi realmente a partir da década seguinte, de 1990, que iniciamos um diálogo próximo, profícuo e que permaneceu até hoje em torno da administração educacional. A administração educacional encontrava-se nessa altura em fase de desenvolvimento inicial, com as primeiras teses de doutoramento a serem defendidas no país, e só depois vieram os cursos de mestrado, os cursos de doutoramento, a formação de uma nova geração de investigadores, os projetos de investigação, a cooperação com o Brasil e com outros países, etc. Desde essa altura, passamos a encontrar-nos inúmeras vezes no país e fora dele, em júris, colóquios e congressos, projetos editoriais, arranque do Fórum Português de Administração Educacional, a que deste um grande impulso inicial. Sempre apreciei a profundidade e o rigor do teu trabalho académico, até mesmo nos casos, e também não foram muitos, em que as nossas opções divergiam. O que nunca nos impediu, devo dizer, de ter bons debates entre nós e, pela minha parte, de reconhecer os incontornáveis contributos científicos que tens dado aos estudos de política e de administração da educação, de que és um dos pioneiros em Portugal. Recebe, portanto, neste momento, nesta ocasião de tributo, um forte abraço, com a expressão da minha elevada consideração e estima pessoal e intelectual, e um até breve. Et meilleurs vœux pour une excellente retraite. Je ne sais pas si tu choisiras de continuer tes activités de recherche ou de prendre un tout autre chemin, mais je suis sûre que tu sauras choisir ce qui est le mieux pour toi. Je garde d'excellents souvenirs de notre collaboration. D'abord au plan personnel, je me souviens des très bons repas et des très bonnes discussions avec toi, en groupe et en tête-à-tête. Surtout, je me souviens d'un restaurant, des poissons, des fruits de mer qui donnait sur les plages de Lisbonne et dans lesquels on a eu un très bon échange et aussi un très bon repas. Et puis, je te suis très reconnaissante au sein du groupe Recul-Éduc parce que je pense qu'à la fois ton intelligence, ta capacité à avoir aussi beaucoup de bon sens nous ont empêché de nous enferrer dans des discussions théoriques sans fin et également nous ont emmenés à prendre des bons choix, des bonnes décisions, tant sur le plan de terrain d'enquête que également sur les analyses qu'on a été emmenés à faire. Je salue par ailleurs vraiment ta contribution à la sociologie de l'éducation et plus particulièrement à l'analyse de la régulation des systèmes éducatifs, tout ce que tu as pu écrire et analyser concernant la régulation par le haut, le rôle des directives, des orientations, des incitations par les politiques et par l'administration, mais aussi la régulation par le bas, le rôle des directeurs d'école, des enseignants en tant que collectif et individuellement est précieux. Et j'espère vivement que les nouvelles générations de chercheurs, que ce soit au Portugal, mais également ailleurs, pourront vraiment faire rayonner ton héritage et l'enrichir encore.
Encore tous mes vœux pour une excellente retraite. No final do dia, pá, já não me podem ver à frente, pá, não? Eh, duas palavras sobre sobre o Rui Canário, não é? Como eu já vos tinha dito, no fundo são pessoas da mesma geração, dessa geração de transição. O Rui chega um bocadinho mais tarde aqui à Faculdade de Psicologia e Ciência e Educação, creio que em 91, se não me engano, não é? Um e outro fazem parte desse grupo que foi estudar para Bordeus, não é? E de que estão aqui alguns outros digníssimos representantes aqui presentes. Eu não sei exatamente, eram o quê? Uma dúzia de pessoas, mais ou menos, não é? Por 8 só? Eu pensei que fossem mais, não é? E que marcaram muito em diversas instituições, não só a dimensão da direção das instituições, mas também as ciências da educação. Eu creio, não tenho a certeza absoluta, mas creio que conheci o Rui quando estavas na ESE de Porto Alegre, o que foi aí os primeiros contactos que tivemos, não é? E o Rui, a partir daí, desenvolveu todo um conjunto de estudos e de reflexões, tanto sobre a dimensão da relação entre a escola e a sociedade, projetos diversos, nos quais teve envolvido também o Abílio Amiguinho, não é? E outros projetos, com o Rui Depiné, portanto, numa dimensão mais de algum modo, de ligação para fora da escola, do que propriamente sobre uma reflexão interna sobre a escola, e em grande parte foi isso que levou o Rui, creio eu, à área da educação e da formação de adultos, que ficou totalmente marcada pelas suas reflexões e pelas suas contribuições ao longo das últimas décadas, não é? E de uma reflexão em que, sobretudo a partir de certa altura, está muito presente o pensamento do Ivan Illich e de outros autores, mas muito uh, numa reflexão não é propriamente do exterior da escola, mas é de que outras formas de educar, de que outras maneiras de educar, para além da estrutura rígida, muitas vezes, do modelo escolar, é que nós podemos imaginar, é que nós podemos pensar e praticar. E nesse sentido há um pensamento extraordinariamente criativo. O Rui tem um pensamento de uma grande criatividade, de uma grande abertura de possibilidades, de abertura de horizontes, não é? Que se vai manifestando de forma muito sistemática nas suas obras, nas suas orientações, nas suas muitas intervenções públicas, nas suas entrevistas, de maneira muito clara e muito nítida, e num certo sentido, ele é talvez em Portugal o pensador contemporâneo que mais nos interroga sobre a ideia do modelo escolar, a ideia de outras formas de educar, de outras aproximações ao ato educativo, dando-nos contributos para além da escola, se assim quisermos dizer, não é? De uma grande criatividade e de uma grande sensibilidade, não é? Julgo que todos nós temos pelo Rui um grande afeto, uma grande sensibilidade. É aquelas pessoas que a gente
gosta de pôr ao colo e levar para casa, não é? Quer dizer, não é? De pegar e de levar para casa aquela uma grande sensibilidade, um grande afeto em relação ao que o Rui representa, não é? Ao longo destas décadas, não é? Também nas intervenções que teve no Conselho Nacional de Educação e no trabalho que produziu no Conselho Nacional de Educação, também aqui no Instituto, por exemplo, na criação e na fundação da revista Sísifo, não é? Cujo nome, obviamente, nos interpela a todos, não é? E a mim interpela-me em particular, tendo em conta que o meu livro de cabeceira desde os 17 anos é o mito do Sísifo do Camus, não é? E que aquela frase que o Camus introduz no mito de Sísifo, que perante aquelas dificuldades todas, perante o trabalho inútil, não é, de levantar um rochedo que chegar ao cimo da montanha e que no dia a seguir rola pela montanha até à base de novo e nós temos que recomeçar esse trabalho. Ele tem essa frase absolutamente extraordinária do é preciso imaginar Sísifo feliz, não é? É preciso imaginar que há alguma felicidade neste tormento, num certo sentido, e essa marca que o Rui trouxe e que traz em muitos dos seus trabalhos é absolutamente central. Eu creio que, tal como no caso do João, estamos perante uma personalidade extraordinária, não é? Na sua humanidade, na sua sensibilidade, na capacidade que teve ao longo da vida e que tem tido ao longo da vida, de nos chamar a atenção para outros aspectos, não nos deixar fechar em caixinhas, né? De não nos deixar fechar muitas vezes numa rigidez do pensamento e de nos alertar para outras possibilidades, para outras aberturas, para outras ideias, para de algum modo o Rui é um homem da contracorrente, não é? Do pensar de outra maneira, do pensar alternativamente e dando-nos contributos absolutamente essenciais, não é? Quem está na área da educação precisa desta espécie de respiração, desta espécie de integrar no seu pensamento outras maneiras de pensar, outras maneiras de ver a educação, e esse, para mim, em grande parte a partir da educação de adultos, ou da educação e formação de adultos, mas não só, foi o grande contributo que o Rui me deu a mim pessoalmente e creio que nos deu a muitos de nós. É por isso, para mim, também um enorme prazer poder estar aqui contigo hoje. E se a Filomena deixar, eu levo-te para casa comigo, pá. Muito obrigado. Iremos agora passar outro vídeo com uma curta mensagem. Caro amigo Rui Canário, é um grande prazer fazer parte dessa homenagem que está sendo feita a você nesse momento, merecedor de muitas e muitas homenagens e reconhecimento. Eu tive a grande sorte e oportunidade de cruzar pelos teus caminhos quando realizei um pós-doutorado com você na Universidade de Lisboa, e a partir daí a gente estabeleceu uma cooperação acadêmica entre nossas universidades, 3 universidades aqui no Brasil e a Universidade de Lisboa. E com isso compartilhamos muitas coisas boas e importantes, como seminários aqui em Florianópolis, no Rio de Janeiro, em Lisboa, publicações conjuntas. Enfim, foi realmente um processo muito, muito rico e que desvendou a pessoa que você é, né? Alguém que combina um extremo rigor científico, acadêmico,
associado com posicionamento político firme, com engajamento, com sensibilidade, generosidade e capacidade de escuta. Enfim, te desejo muitas felicidades a você e a todos que te rodeiam e um grande abraço. Olá, sou o professor Gaudêncio Frigoto, da Universidade Federal Fluminense e UERJ, e me junto aos demais colegas para uma justa homenagem ao professor Dr. Rui Canário. Conheci o Rui em seus textos, primeiramente, depois em alguns encontros aqui no Brasil, mas especialmente no intercâmbio Capes Grises, onde eu pude estar ali em Lisboa com ele em algumas oportunidades. O Rui tem alguns pensamentos fundamentais para o campo da educação. Primeiro, o que é mais importante na escola é a criança, o jovem, o adulto. Segundo, de que a educação escolar não é a única que educa. E também a ideia da ação, da experiência, do fazer como elementos cruciais no processo pedagógico. E, portanto, também do professor, que mais que reproduzir o estoque de conhecimento que ele tem, é, a partir dele, ser um inventor, diz ele, um artesão que aproveita todos os detalhes dos diferentes grupos que frequentam a escola ou espaços educativos. Mas o Rui tem uma qualidade ímpar como pessoa humana. Isso me lembra muito o que o Eric Hobsbawm, historiador, fala dos socialistas, evidentemente não de etiqueta, que os socialistas estão no mundo para lembrar que as pessoas vêm em primeiro lugar, e especialmente as pessoas mais simples. Longa vida, Rui. Agradeço pelo convite, né? E destaco a importância dessa homenagem ao professor Dr. Rui Canário, intelectual de imensa relevância para o pensamento educacional em Portugal, assim como para o Brasil, para a Espanha, para a França, por exemplo. Na Universidade de Lisboa, eu convivi profissionalmente com o professor Rui Canário desde 2007, em um estágio pós-doutoral. E então tive a grata possibilidade de conhecê-lo melhor, vivenciando solidariedade, generosidade, capacidade de acolhimento, enfim, a sua profunda humanidade e a sua sabedoria. Sem dúvida, Rui Canário é uma pessoa ímpar e necessária em um período histórico que vem se caracterizando pelo desprezo aos valores humanitários, à cultura, às liberdades individuais, né? Ao que parece se anunciar como novos e duros desafios para a humanidade. Nesses tempos difíceis, pessoas como o professor Rui Canário são necessárias e, muito mais do que isso, são imprescindíveis, como fonte inspiradora para todos nós. Por isso, para mim, estar aqui é um privilégio. Muito obrigada, professor Rui Canário, por me ensinar tanto sempre. E muito obrigada, Rui, por eu poder considerá-lo com muito carinho e profundo respeito como meu amigo. Fique bem. Passo agora. Peço imensa desculpa. Passo agora a palavra ao professor Fernando Ilírio. Professor. Muito boa tarde, eu sinto-me privilegiado, mas mais emocionado do que privilegiado. E por estar aqui diante do Rui Canário, portanto felicito também o João Barroso, o Rui Canário, que é uma pessoa extraordinária, que tenho acompanhado e temos estado a conviver muitas vezes, portanto, e o que eu gostaria de dizer aqui, salientar é a grandeza, não é? A grandeza do Rui
Eu vou aqui fazer, portanto, a minha fala é um decrescendo, não é? É um crescendo e não um diminuendo. Quando eu não digo Rui Canário, professor Rui Canário e dizer Rui, é aqui um crescendo. Na pauta musical, crescendo é um símbolo que indica o aumento crescente da intensidade dos sons. Portanto, é nesse sentido que eu aqui, 2 minutos apenas, poderia dar um abraço mais prolongado e estaria tudo feito. Então, o que eu gostaria de destacar é, sobretudo, o académico, o cientista, a pessoa, o amigo. Eu sinto neste momento que cada palavra que possa dizer, estou a criar distanciamento em relação ao Rui. E então eu preferia estar em silêncio, até porque o Rui é um escutador, não é? Portanto, é um conversador e não precisa de muitas palavras. E é isso que me tem aproximado muito do Rui. Eu não queria criar distanciamento, mas proximidade, e então as palavras leva-as o vento. De qualquer forma, é justo que se diga que o Rui teve e continua a ter, pela sua presença, mas também pelas leituras que chegam a muita gente, não é? É alguém que pode contribuir e é fundamental hoje, num tempo em que a educação democrática tem hoje uma função, é o cronómetro. Cronómetro, a Carmen disse-me para pôr o cronómetro, 2 minutos, não é? Não é? Num tempo em que a educação democrática se tornou sempre necessária, mas hoje fundamental, não é? Porque em tempos antidemocráticos, a educação democrática coloca-se hoje como uma exigência. E, neste sentido, como exigência para contrariar, e em contracorrente, o Rui tem feito isso ao longo da vida, para contrariar uma tendência de domesticação da educação, da desumanização, e então o Rui é um exemplo claro de rebeldia a esse respeito, não é? De transgressão, de desobediência, e isto é algo que a educação tem que fazer hoje mais do que nunca. Então eu termino, portanto, dizendo que este contributo é para todos fundamental e concluir, portanto, dizendo que nestes momentos de homenagem, um abraço é tudo. Muito obrigado. Chamo agora a professora Ana Paula Caetano para ler o poema. Bem, num momento de afetos, como é uma homenagem, eu trago aqui a leitura, trago algumas palavras do pai do Rui Canário, Manuel Canário, a partir da leitura de poemas que foram escritos por ele e depois organizados num pequeno livro de quadras pelo Rui e pela sua filha Rita, portanto pela neta. Eu não sei como é que todo o tempo, tenho 1 minuto, tinha pensado, não sei se me deixam, ler 3 poemas. Poderia ler só um, como a uma certa altura me disseram para fazer, mas eu pensei que aqui era uma história, no fundo vou-vos trazer uma história de amor, trazendo-vos 3 poemas, porque uma homenagem é também um momento de amor. Eu começo pelo nosso amor. Andei numa corrida, parece que tinha motor, arranjava sempre uma fugida para ver o meu amor. Ela esperava por mim, eu também o ansiava, era uma alegria sem fim quando da minha chegada. Tudo foi maravilhoso naquele longo dia, foi tudo tão saboroso, mais doce que melancia. Houve momentos de ternura, numa noite de luar, mas foi sol de pouca dura, alguém nos veio chamar. Mas nada ficou perdido, como este inédito acidente, tudo ficou mais unido e ainda mais quente. Tudo acabou em beleza nesta história apaixonante. Houve em nós uma certeza, que nosso amor foi avante. Isto é antes do Rui nascer. Lisboa me ensinou tudo o que sei fazer. Minha terra não aceitou o que lhe quis oferecer. Minha vida muito mudou na vida das 7 colinas. Nela meu filho estudou, só me deu maravilhas. Nunca esqueço Lisboa, foi para mim uma escola. Tem muita coisa boa, nela nunca pedi esmola. Construí uma família no seio desta cidade.
Nela nasceu uma relíquia que nos deu a felicidade. Esta relíquia foi um filho que nos dedicou sempre amor, com valor e muito brilho na carreira de professor. Tenho outra recordação que não posso esquecer. Nela comecei como artesão, sendo este o meu prazer. E agora, por fim, Rui. Estou lembrando meu filho como filho exemplar. Ainda recordo seu brilho quando andava a estudar. Não duvido do meu filho nem da sua intuição, como professor tem brilho na escola de formação. O seu talento já conheço, como um bom professor. Os colegas lhe dão apreço, reconhecendo seu valor. Vou dedicar este verso ao nosso filho querido. Apesar de longe, não o esqueço, nem me sai do sentido. Gosto muito do meu filho. É a minha coroa de glória. Nele tenho muito brilho e trago sempre na memória. Fazemos agora uma breve pausa. Diga. Pausa. Seja à vontade. Já tem o microfone. Eu prometo que serei breve, mas era imperdoável que não pudesse agradecer a todos que falaram e que dirigiram palavras que só a amizade justificam. Eu queria, em primeiro lugar, manifestar o meu profundo agradecimento à AFIS Portugal e na pessoa da Carmen e em todos que organizaram este evento, dizer que estou particularmente comovido e agradecido por tudo o que fizeram e por terem escolhido neste primeiro dia para fazerem uma homenagem a mim e ao Rui Canário. Queria agradecer também a participação do Pedro Branco, que nos trouxe cantigas que nos levam a pensar e, acima de tudo, agradecer, se é possível dizer essa palavra, às múltiplas intervenções do professor António Nova. Eu vim aqui para assistir à conferência dele, mas mais do que a conferência, ele teve o condão de despertar em mim os sentimentos mais profundos de amizade que nos une, para além de todas as relações institucionais que estabelecemos. Portanto, muito obrigado pelas palavras que dirigiste e que muito me marcaram. E queria só rapidamente recordar a minha presença nos colóquios da AFIS, recordando o quinto, foi isso há 31 anos, o quinto colóquio que eu coordenei conjuntamente com o professor Luís Marmouto e com o professor Albano Estrela, e que teve como título A Escola, um Objeto de Estudo. E, de facto, nesse colóquio não só se introduziu de uma maneira mais marcante o estudo sobre a escola, como também tive a oportunidade de contar com a colaboração de pessoas de muito prezo. E queria só, a propósito desse colóquio, recordar, em primeiro lugar, o Rui Canário, que participou no colóquio, esteve presente em todas as sessões, porque eu lhe pedi que ele fizesse um balanço e uma análise crítica do colóquio, e, portanto, ele sofreu duplamente, porque assistiu a tudo, e, além disso, de assistir a tudo, teve ainda a capacidade de produzir um texto excelente de análise crítica do colóquio e do que foi dito no colóquio. Queria recordar também o Licínio Lima, que também esteve presente nesse colóquio e que aqui falou e que disse palavras, enfim, que só a amizade justificam, e que fez a conferência de abertura, mas também o Jean-Louis Derouet, o João Pinhal, que também aqui falou, e muitos outros. E hoje, 28 colóquios depois, estamos no 32, a novidade que o tema tinha, que era a escola é um objeto de estudo, já está muito diluída,
mas continua a fazer sentido a introdução, o que escrevi na introdução às atas que foram editadas também juntamente com a professora Júlia Ferreira, no ano seguinte, onde alertava para o que significava a emergência do estabelecimento de ensino como objeto de estudo científico e como ponto central da gestão do sistema, e o impacto que a descoberta da escola tinha tido na retórica da reforma educativa, na sua administração e na sua investigação. Muito obrigado a todos. Vou passar a palavra ao professor Rui Canário. Ora, muito boa tarde a todos. Obviamente eu estou muito emocionado. Ouvi aqui falar de coisas que já não me lembrava há muito tempo. Queria agradecer aos colegas e amigos que tornaram possível esta situação e que se associaram a ela. Agradecer porque isto para mim é um momento muito significativo e muito importante. O facto de o meu nome aparecer associado ao do João Barroso em termos de homenagem, para mim é uma coincidência feliz e foi uma das coisas que mais me agradou quando me foi dado conhecimento desta sessão, porque o João Barroso é um amigo de há 50 anos. Quer dizer, eu estive com ele na direção do Sindicato dos Professores e tivemos depois em Bordeaux 2 anos e fizemos uma vida em comum, em juntos, ao longo da vida. Foi um companheiro da vida inteira. Em relação, queria dirigir uma palavra de agradecimento especial ao professor António Novo e às palavras que ele teve aqui, e lembrar que eu conheci o professor António Novo numa reunião do GEP e depois num seminário pedagógico em Óbidos, e em que nós tivemos uma semana hospedados em Óbidos a fazer um seminário com todos os professores do Conselho, e isso para mim foi uma revelação, conhecer o professor António Novo, e nós começámos logo então, nessa altura, eu e o João, a divulgar ativamente a tese de doutoramento do professor João António Novo, que aliás foi a Porto Alegre, que é um dos sítios onde eu me orgulho mais de ter trabalhado. Só queria introduzir aqui duas pequenas informações. A primeira sobre o Sísifo. Quer dizer, eu li o mito de Sísifo quando era aluno do Liceu Dom João de Castro, no ano de 1965. E Sísifo foi o nome que eu propus em alternativa à Educa, quando nós discutimos aqui a criação quer dizer, o professor António Novo decidiu fundar uma associação, que era a Educa, e foi esse nome que prevaleceu, mas eu fiquei sempre com o nome do Sísifo e, de facto, recuperei esse nome quando estive aqui nessas funções de diretor da unidade de investigação. Uma outra pequena correção em relação ao ensino preparatório. Eu sou ainda mais antigo do que aquilo que o professor António Novo pensa. Portanto, eu entrei para o ensino preparatório no final dos anos 60, em 1969, e aprendi a ser professor na Escola Francisco Arruda com o professor Calvete Magalhães, que eu quer dizer, tenho muito gosto em relembrar aqui. Portanto, queria deixar também uma palavra de saudação para os professores Teresa Estrela e Albano Estrela, que não estão aqui, mas que tiveram uma influência determinante no meu percurso. E agradecer à Ana Paula Caetano, agradecer ao João Pinhal também as palavras que ele teve. Lembrar, como disse o João Barroso, que eu tive... Foi um dos primeiros eventos onde eu participei quando vim aqui para a faculdade, foi um colóquio da AFIRS, em que o Nova teve um papel destacado em termos de organização, e era sobre investigação. E queria agradecer à Ana Paula Caetano as leituras quer dizer, acho que foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na vida, foi editar a poesia do meu pai, que era um poeta popular, iletrado, quer dizer, que fez o curso
de formação de adultos, da campanha dos anos 50, da formação de adultos, para aprender a escrever cartas quando veio para a tropa. E depois andou nessa campanha quando era operário da Carris. Agradecer à Ana Paula Caetano a leitura que fez, porque isso comoveu-me bastante. Também queria, quer dizer, não posso agradecer pessoalmente, mas irei agradecer também aos colegas brasileiros e deixar aqui uma palavra para os muitos brasileiros que estarão aqui presentes. Para mim foi fundamental o contacto com o Brasil e as experiências que eu vivi no Brasil. Portanto, isso nunca mais esquecerei. Obrigado.